Você sabia que o Império Matarazzo foi tão colossal que chegou a controlar 350 fábricas espalhadas pelo Brasil, empregando mais de 30 mil pessoas? Era uma estrutura tão vasta que garantia sozinha a sobrevivência de 6% de toda a população de São Paulo. Mas imagine que essa potência, que sobreviveu a guerras e revoluções, viu suas chaminés simplesmente evaporarem. Seu palácio de 12 mil metros quadrados na Avenida Paulista foi reduzido a entulho no silêncio de uma madrugada. O homem que já foi mais rico que o próprio governo brasileiro terminou vendo seu sobrenome virar sinônimo de uma amarga partilha judicial. Hoje, vamos analisar a história de herdeiros que nasceram em palácios de 19 quartos e 17 banheiros cercados por mármore italiano e terminaram seus dias em apartamentos comuns de classe média. Este é o retrato fiel de uma elite que tratava o país como seu quintal particular, mas que descobriu, da pior forma, que nenhum sobrenome é grande o suficiente para sobreviver a décadas de má gestão e conflitos familiares. A história do clã Matarazzo é o espelho perfeito do que acontece quando a sucessão patrimonial ignora a competência técnica em favor do sangue. No auge, Francesco Matarazzo era dono da quarta maior fortuna do mundo, mas hoje o que restou desse império industrial é praticamente zero. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar a 1881. Tudo começa com um imigrante italiano chamado Francesco, que decidiu vir para o Brasil aos 27 anos. Ele não veio de mãos abanando. Trouxe consigo a esposa Filomena e os 2 filhos pequenos. Francesco apostou tudo o que tinha em toneladas de banha de porco, o ouro branco da época, já que não existia óleo de cozinha como conhecemos hoje. O plano era chegar no Porto de Santos, vender a mercadoria e já começar o negócio com um capital pesado. Mas o destino deu uma rasteira épica. Na hora do desembarque, a balsa que transportava as latas de banha do navio para o cais simplesmente virou e afundou em poucos minutos. Toda a fortuna de Francesco foi parar no fundo do mar. Foi esse trauma que gerou a sua famosa frase: "O mar levou a banha, mas não levou o meu juízo." Sem se dar por vencido, ele se mudou para Sorocaba e começou a produzir a banha de forma artesanal, comprando porcos de fazendeiros locais e embalando em latas que ele mesmo ajudava a fabricar. Essa experiência ensinou a ele a regra de ouro: nunca depender de terceiros. No futuro, ele criaria um império onde era dono de tudo, desde a plantação até a lata e o navio que transportava. Francesco não apenas geria um negócio, ele criava ciclos fechados. O resto do algodão virava sabão, a sobra do alumínio virava panela e a sobra da madeira virava móvel. Em 1891, ele funda a Companhia Matarazzo, que começou como uma gigante do comércio, conectando as importações dos EUA à mesa dos brasileiros. Mas logo ele percebeu que o verdadeiro lucro estava na produção própria. Após o sucesso no comércio, Francesco Matarazzo percebeu a principal vulnerabilidade de seu negócio: a dependência de importações. Trazer farinha pronta do exterior era caro e imprevisível. Em 1900, ele tomou uma decisão radical. Em vez de comprar o produto final, passaria a importar o trigo em grão. Com o lucro acumulado, ergueu o Moinho Matarazzo no bairro do Brás. Para que o projeto fosse o melhor do continente, Francesco não poupou gastos. Trouxe da Inglaterra máquinas de última geração e engenheiros especializados. Em apenas 10 meses, surgiu um empreendimento que ocupava 2 quarteirões inteiros, e suas chaminés tornaram-se o principal símbolo do progresso de São Paulo.
A engenharia financeira de Francesco era brilhante e agressiva. Ele reinvestia cada centavo que ganhava. Se precisava de sacos para a farinha, montava uma tecelagem. Se a tecelagem precisava de energia, investia em infraestrutura. Assim, em 1911, surgiram as IRM, Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. A eficiência era impressionante. O resíduo de uma produção tornava-se instantaneamente a matéria-prima de outra. Onde os concorrentes viam lixo, Francesco via novas fontes de lucro. Na década de 1920, o poder do império atingiu um nível tal que o governo brasileiro, constantemente em crise financeira, recorria a ele regularmente. Matarazzo transformou-se, na prática, em um banco para o Estado. Ele não precisava pedir favores aos políticos. Eram os políticos que faziam fila à sua porta para obter empréstimos e evitar o colapso do país. O reconhecimento veio também de sua terra natal. Em 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial, o rei da Itália, Vittorio Emanuele III, concedeu a Francesco o título oficial de conde. Foi uma gratidão pelo apoio logístico colossal. Matarazzo mobilizou suas fábricas para enviar toneladas de alimentos ao fronte italiano. Para a elite brasileira da época, isso significou a elevação definitiva ao posto da alta aristocracia. A partir daquele momento, a família Matarazzo deixou de ser apenas industriais ricos para se tornar a realeza de São Paulo, vivendo sob protocolos palacianos no coração da metrópole. Com o título de conde, a vida da família transformou-se definitivamente em uma encenação de grandeza. A mansão Matarazzo, na Avenida Paulista, inaugurada ainda no final do século XIX, tornou-se um verdadeiro ponto turístico. Os jardins da propriedade eram tão monumentais que os cidadãos comuns vestiam suas melhores roupas aos domingos, apenas para ficar na calçada esperando, com sorte, ver a saída do conde. Era o triunfo da riqueza, exposto aos olhos de todos. A mecânica interna desse império, nos anos 1920, era impecável. Têxtil, químico, alimentício, metalúrgico. Os tentáculos da holding penetravam em todas as esferas. Francesco guiava-se por uma regra rígida. O bom negócio se faz na compra, não na venda. Ele era implacável com os fornecedores, espremendo os preços ao mínimo, o que lhe permitia asfixiar a concorrência e manter o monopólio. Mas por trás dessa fachada de eficiência, escondia-se uma fraqueza fatal. Francesco era um monarca absoluto. Ele teve 13 filhos, mas não preparou sucessores. Preparou súditos. Cada decisão, mesmo a mais irrelevante, era tomada por ele pessoalmente. Isso criou uma dependência técnica que tornava impossível a convivência pacífica dos herdeiros sem a mão de ferro do patriarca. A primeira falha grave no plano ocorreu quando o filho preferido e sucessor oficial, Ermelino, o braço direito do pai, morreu tragicamente em um acidente de carro na Itália. Isso deixou o trono vago e lançou os fundamentos para as futuras discórdias. Em 10 de fevereiro de 1937, a menos de um mês de completar 83 anos, Francesco Matarazzo faleceu, deixando para trás a maior fortuna da América Latina. Seu funeral parou São Paulo. Mais de 100.000 pessoas saíram às ruas e as flores esgotaram em todas as floriculturas da cidade. Com ele, encerrou-se a Era de Ferro. O novo chefe do império passou a ser Francisco Matarazzo Júnior, conhecido como Chiquinho. No entanto, sua ascensão foi vista pela família não como uma transição lógica, mas como um verdadeiro golpe de Estado. Aproveitando-se do luto e da confusão, Chiquinho alterou os estatutos da holding, escanteando seus outros 11 irmãos e irmãs. Essa traição interna,
criou uma ferida que nunca cicatrizou, transformando os conselhos de diretoria em campos de batalha, onde parentes passavam anos comunicando-se apenas através de advogados agressivos, enquanto o império começava a sangrar lentamente. Se o velho conde era um homem de têmpera de ferro, que ao amanhecer inspecionava pessoalmente as sacas de grãos, seu sucessor, Chiquinho, tornou-se a personificação de uma elite mimada e arrogante. Educado na Europa, ele assumiu o comando com a prepotência de quem herdou a vitória sem nunca ter lutado no fronte. Sua gestão foi marcada por um isolamento clássico. Ele se recusava categoricamente a abrir o capital das empresas, preferindo o controle absoluto de um império que, sob sua liderança, começava a se tornar rapidamente obsoleto. Esse distanciamento da realidade foi fatal na década de 1960. Enquanto os herdeiros davam bailes luxuosos que paravam a cidade, o Brasil começava a receber grandes multinacionais. O inimigo da família não era mais uma pessoa específica, mas o próprio sistema capitalista moderno batendo à porta de um clã preso no século XIX. Chiquinho reagiu com desdém. Relatos de biógrafos o descrevem como alguém que acreditava piamente na indestrutibilidade do sobrenome Matarazzo. Ele não percebia que as dívidas subiam e que a manutenção de 300 fábricas estava se transformando em um buraco negro financeiro. Dentro da família, a união desmoronou de vez. Os conflitos agora giravam não apenas em torno dos negócios, mas sobre quem mantinha o estilo de vida mais caro. As brigas judiciais por dividendos começaram a sugar a liquidez do caixa da holding. Em vez de investir na modernização de máquinas, somas astronômicas eram destinadas a advogados e ao sustento da vida luxuosa de herdeiros que sequer trabalhavam na companhia. Em 1970, o conde Chiquinho morre e o império já cambaleante perde seu último líder centralizador. O que se seguiu foi um verdadeiro horror financeiro. Maria Pia Matarazzo, filha de Chiquinho e neta do fundador, assumiu o comando em meio a uma guerra civil épica dentro do clã. O problema não eram suas capacidades, mas o próprio DNA daquela aristocracia. Os tios e primos de Maria Pia não aceitavam uma mulher no comando. Devido a esse machismo, preferiram ver o império afundar a aceitar o sucesso sob liderança feminina. Cada decisão estratégica de Maria Pia era bloqueada por liminares judiciais de parentes furiosos. Enquanto a família trocava golpes em tribunais e jantares de gala, as fábricas se transformavam em museus industriais, com máquinas obsoletas e folhas de pagamento infladas. O colapso tornou-se inevitável. Em 1980, as dívidas das indústrias reunidas Matarazzo atingiram proporções tão colossais que qualquer bilionário moderno correria o risco de um infarto fulminante. A situação tornou-se cruelmente irônica. A família era obrigada a vender o almoço para pagar o jantar, mas recusava-se terminantemente a comer sem o uso de baixelas de prata e cristais europeus caríssimos. Era uma elite que se negava a encarar a realidade e admitir que o caixa da empresa estava, há muito tempo, vazio. Para manter as aparências e o fluxo de caixa, começaram a vender ativos preciosos a preço de banana, apenas para cobrir os juros bancários. O império, que antes emprestava dinheiro ao governo, agora implorava por crédito nos bancos nacionais. Foi o início do fim, uma espiral de degradação que já não podia mais ser freada. O resultado foi uma paralisia estratégica fatal e, em março de 1983, a empresa entrou oficialmente em concordata. Para uma família acostumada a importar mármore de Carrara,
Isso representou não apenas um colapso financeiro, mas uma humilhação estética. Ver um oficial de justiça comum entrando em seus domínios para carimbar números de série em móveis de herança foi para eles o fim do mundo. Relatos da época dizem que o silêncio nas mansões era interrompido apenas pelo barulho dos caminhões de mudança que levavam embora o que restava da antiga glória. O sobrenome que antes abria qualquer porta agora era o motivo pelo qual os bancos recusavam cartões de crédito aos herdeiros. A velocidade da destruição foi assustadora. Em apenas 24 meses, o maior parque industrial da América Latina foi fatiado e vendido como sucata para os mesmos concorrentes que o velho conde desprezava no passado. Ao final de 1985, das 350 fábricas, restavam menos de 10 nas mãos da família. O clã não perdeu apenas as fábricas, perderam a relevância, tornando-se personagens de fofocas ácidas nos mesmos clubes exclusivos onde antes eram reis. O escândalo maior, que se tornaria o símbolo definitivo de sua queda moral, ainda estava por vir. O ponto de não retorno e o evento que se tornou uma cicatriz na história de São Paulo aconteceu em 1996. A icônica mansão Matarazzo, que ocupava 12 mil metros quadrados no coração da Avenida Paulista, um terreno que hoje vale bilhões, tornou-se o epicentro de uma batalha judicial entre a família e a prefeitura. Enquanto o poder público tentava tombar o imóvel como patrimônio histórico, os herdeiros, ansiosos para lucrar rapidamente com o terreno, queriam a demolição. Em um ato que muitos consideram o símbolo máximo da decadência moral da elite, a família conseguiu uma liminar e agiu na calada da noite. Em plena madrugada, as escavadeiras reduziram o palácio a pó. Foi uma operação clandestina e veloz. Afrescos italianos, escadarias monumentais e mármores raros foram transformados em entulho antes que qualquer nova decisão judicial pudesse interromper o massacre. O que deveria ter sido um museu da história industrial brasileira virou um estacionamento de asfalto bruto por quase 20 anos. Hoje, no lugar dos 19 quartos de puro luxo, pulsa um shopping center e ergue-se uma torre moderna. No entanto, o sobrenome Matarazzo não desapareceu. Ele apenas se transformou. 3 figuras mantiveram a relevância pública, cada uma à sua maneira. O rosto mais popular é Eduardo Matarazzo Suplicy, neto do fundador, que construiu uma trajetória política de décadas como senador e defensor de causas sociais. Ele trocou os salões de mármore pela militância, enquanto seus filhos, Supla e João Suplicy, levaram o nome para o rock e a televisão. Na diplomacia, destaca-se Andrea Matarazzo, que serviu como ministro e embaixador, mantendo a influência nos altos escalões. E para preservar a tradição, Cláudia Matarazzo, bisneta do conde, tornou-se a maior autoridade em etiqueta do país, ensinando os protocolos que um dia foram regra nos palácios da família para o Brasil moderno. O desfecho desta dinastia confirma uma lógica histórica implacável. A primeira geração cria, a segunda mantém e a terceira destrói. Teriam sido os Matarazzo vítimas do progresso que eles mesmos ajudaram a criar? Ou apenas herdeiros que não souberam honrar o suor do imigrante que começou tudo do zero? A resposta fica para a história, mas uma coisa é certa. O império que um dia foi o próprio PIB do Brasil transformou-se em uma lenda educativa sobre como o excesso de tudo pode resultar em absolutamente nada.